Na história dos grandes impérios, na evolução do comércio global, no cotidiano e nas guerras, os trens são motores de mudança. Para contar a história dos trens, vamos do passado até as grandes cidades de hoje em dia. Passando por lugares remotos e pelas mais belas paisagens, chegando até o futuro. Dos mais velozes aos mais lentos, dos mais imponentes aos trens de brinquedo. Da história que já conhecemos, a detalhes que vão te surpreender. Os trens mudaram o mundo. É inegável que os trens têm algo de muito especial. Dos heróis de livros e filmes, aos brinquedos favoritos de incontáveis gerações. E eles quase sempre ocupam um lugar nas memórias mais queridas das pessoas. De trens famosos e glamurosos, aos trens de brinquedo e das histórias infantis. Das viagens de trem nostálgicas, às suas versões modernas e luxuosas. Vamos conhecer algumas das mais espetaculares rotas ferroviárias do mundo e tentar entender o que está no cerne dessas máquinas, para tentar descobrir o que é que as torna tão especiais. Paul Theroux, o grande cronista de viagem, disse: poucas vezes eu vi um trem passando e não desejei estar dentro dele. Edna St. Vincent Millay, a poetisa, era ainda mais direta. Não há um só trem que eu não pegaria. Ela escreveu, não importa para onde ele esteja indo. Mas por que tanto entusiasmo? As pessoas veem trens e pensam, precisamos de trens. Precisamos de trens por diversos motivos. Precisamos deles porque eles são coisas grandes e bonitas e eles mostram como somos um país de sucesso. E eles mostram como temos maquinários poderosos. As ferrovias sempre foram fascinantes, empolgantes. E não é só ver uma nova locomotiva a vapor vindo na minha direção, é todo o ethos do mundo ferroviário. Eles transportam pessoas, mercadorias, o trabalho extraordinário de engenharia civil que os leva através de colinas, por cima de vales e por todo tipo de terreno. Toda essa história das ferrovias tem me fascinado há anos. Quando você olha para um trem, ele não desaparece em um flash. Sua jornada tem um propósito. Os trens trazem uma promessa de nos levar a algum lugar. E quando você está a bordo de um trem, o show nunca para. Seja um trem rápido ou um trem a vapor, eles sempre nos oferecem paisagens e vistas através de suas janelas que são incomparáveis. Se você viaja de trem, você vê uma paisagem fantástica. Mas também vê as partes mais feias e caóticas das cidades industriais, porque é para isso que as ferrovias foram construídas. Os trens mudaram a maneira como vemos o mundo e como vemos uns aos outros. Como os trens foram o primeiro método de transporte em massa, eles fizeram as pessoas conhecerem mais pessoas em um grau sem precedentes. E continuam a fazer isso. O apelo deles é poder compartilhar essa experiência. Você não está no seu carro, ali sozinho ou com poucas pessoas. Você está interagindo com as outras pessoas no trem. Interagir com as pessoas, mesmo quando a situação está longe da ideal, continua sendo um dos jeitos como os trens alteraram como as pessoas vivem suas vidas. Às vezes, as dificuldades, como o fato do condutor do trem ser grosseiro por algum motivo totalmente aleatório, do seu trem quebrar ou de você ser preso em uma estação porque o seu trem foi cancelado, tudo isso é parte da rica trama da vida. Pessoalmente, eu nunca acho que viajar de trem é uma perda de tempo. Eu sou parcial nisso, não vou mentir. Eu adoro andar de trem. Os trens, como nós vimos, variam muito ao redor do mundo. Eles podem ser finos e super rápidos, ou instáveis e super lotados. E mesmo assim, andar de trem, seja lá onde você estiver, cria uma experiência compartilhada com quem quer que você esteja. Existe uma cultura das ferrovias.
Se entende de ferrovias, não precisa de outra língua. Eu viajei para um monte de lugares e eu só falei inglês com eles. Pode ser na Espanha, Polônia, Finlândia ou nos Estados Unidos. Se entende a língua das ferrovias, pode falar com os aficionados. Nosso amor por trens é real. E ele realmente prova que há algo de especial nos trens. Acho que muita gente, imagino que principalmente meninos, começam suas vidas de robistas com trens. Provavelmente tem mais garotos do que garotas que têm trens em miniatura. E eles começam a colecionar números de trens e outras coisas. A maior ferrovia em miniatura do mundo é a Terra das Maravilhas em miniatura em Hamburgo, na Alemanha. Ela é enorme. Criada por dois irmãos gêmeos, Frederick e Garrett Brown, a Miniature Wonderland foi inspirada por uma visita de Frederick a uma loja de ferromodelismo no ano 2000. Ele ficou tão emocionado com as memórias de sua infância que a visita à loja evocou. Que poucas horas após sua visita, Frederick ligou para seu irmão. Seu entusiasmo o convenceu. Eles iam construir a maior ferrovia em miniatura do mundo. Pouco mais de 12 meses depois, em 16 de agosto de 2001, a Miniature Wonderland foi inaugurada. Ela começou com apenas 3 países temáticos: Alemanha Central, Knuffingen e Áustria. Hoje já são 9. A última adição foi a Itália, inaugurada em fevereiro de 2018. A ferrovia em miniatura possui mais de 15 quilômetros de trilhos, mais de 1.000 trens e custou mais de 20 milhões de euros até agora. E ela continua crescendo. Em outras partes, pessoas completamente normais têm miniaturas menores com trens maiores, circunnavegando seus jardins. Você pode comprar uma ferrovia de jardim já pronta em muitas lojas. Elas são muito populares. Mas a maioria dos fãs de trens e a maioria dos observadores neutros concordam que a grande era do glamour, aventura e mistério das ferrovias se foi junto dos trens a vapor. Um inglês nunca vai ficar parado na estação de York, por exemplo, e sorrir para o trem a diesel ou elétrico que está chegando. Mas quando ele ou ela inesperadamente vê um trem a vapor especial chegando na estação de York, o sorriso vai de orelha a orelha. E o pânico para tirar o celular e fotografar a tempo é evidente. Trens a vapor estão vivos quando estão parados. Eles chacoalham e zumbem quando as portas se abrem e fecham. Quando as pessoas embarcam e com os ruídos dos anúncios de plataforma. Vamos lá! Vai partir! Mas eles estão parados ou acumulando forças enquanto aguardam? O apito, a bandeira, o sinal, partiu. Quantos amantes dos trens, historiadores dos trens e viajantes de trens devem seu fascínio ao esplendor do vapor? Eu tenho fotos que provam que eu fiquei viciado em trens com 2 anos e meio. Mas, com toda certeza, isso começou com a locomotiva a vapor, que eu acho que, sem dúvidas, é a mais impactante máquina que o ser humano já criou. Quando ela está parada, ela fica quase que em silêncio total, mas quando ela está funcionando, ela deixa bem claro que está fazendo isso. Na locomotiva a vapor existe uma relação entre a tripulação, que são 2 seres humanos, e o motor. Se eles não o tratarem bem, ele não vai funcionar. Em alguns dias, ele vai ser muito dócil com você e, por motivos inexplicáveis, um dia ou 2 depois, não vai mais. Eu tenho algumas memórias incríveis, visuais, sonoras, mas principalmente do cheiro, do odor de fumaça de carvão. E eu ainda me lembro bem desse cheiro. Eu me lembro muito bem que, com 4 anos, eu fui levado até a estação central.
na plataforma número 1, pelo meu pai, para chegar perto de uma enorme locomotiva tipo 38 verde. E eu fiquei morrendo de medo. Mas isso acendeu uma chama em mim lá no fundo que durou até hoje. Quando eu tinha 6 anos, eu fui posto na cabine de uma locomotiva a vapor que meu avô estava conduzindo. E eu atravessei o túnel sul. E eu posso me lembrar claramente de gritar em terror por todo o túnel e também na volta. E eu me lembro que minha mãe me tirou da cabine e então deu uma bronca e tanto no meu avô. A resposta dele foi algo como: isso forma o caráter, ele aguenta. Por mais assustadoras que essas máquinas de uma era passada possam ser para uma criança, elas entram na nossa psique, o que propagou a grandeza das locomotivas a vapor na mente de todos. O trem a vapor fomenta um estranho amor pelo passado, que alimenta as restaurações e o uso contínuo destas imponentes locomotivas até hoje. As pessoas adoram o vapor, ele é uma forma fundamental de transporte. Eu acho que a tecnologia de um motor a vapor é uma coisa bem atraente. Você pode vê-la em ação e pensar: uau, isso é legal, isso nem parece possível. Você tem alguém colocando água, você tem carvão ou óleo que você queima para transformar a água em um gás. E você pressiona esse gás contra cilindros que vão empurrar esses pistões para frente e para trás, girando o eixo várias vezes e movimentando as rodas do trem. A ferrovia Billy Fumegante, que opera na Serra de Dandenong de Victoria, na Austrália, é um exemplo de uma locomotiva a vapor restaurada e que hoje opera como uma atração turística. Esta aventura que atravessa estas belas e arborizadas serras cheias de samambaias é uma das poucas experiências ferroviárias que permitem que seus passageiros, jovens ou velhos, vivam o sonho de trabalhar numa ferrovia, sob a tutela de um profissional experiente. O trabalho é pesado e você só começa nele após anos de treinamento. Você nunca vai ver um foguista gordo. Eu já carreguei 6 toneladas de carvão em um dia em uma linha principal movida a vapor, viajando a 120 por hora. Phil Marsh foi foguista de uma linha de trens a vapor particularmente famosa. Uma das empresas de trem que ajudei a criar é dona do Expresso de Hogwarts e opera ele. E foi um privilégio incrível ser o foguista do Expresso de Hogwarts entre Paddington e Oxford. É uma experiência única. É claro que Harry Potter vai para a escola de trem. E é claro, de trem a vapor. Seria inimaginável ele viajar de outra maneira. Você se torna uma atração turística, está atuando no filme e está trabalhando. Você não está fazendo isso agora para alguns fãs de trens, e sim para pessoas de uma certa idade que querem viver essa experiência. O Expresso de Hogwarts, na verdade, opera a rota de uma popular locomotiva a vapor, a Jacobita, parte da linha West Highland escocesa. Ao contrário de Harry Potter, que embarca em seu trem a vapor rumo à escola de magia e bruxaria de Hogwarts, da famosa plataforma 9 3/4, na estação de King's Cross, em Londres, os fãs e turistas que querem experimentar a mesma jornada embarcam na locomotiva a vapor em Fort William, nas terras altas escocesas. Conhecida por suas paisagens espetaculares, esta agitada cidade das terras altas está à sombra da maior montanha do Reino Unido, Ben Nevis, e atravessa 66 quilômetros de paisagens intocadas, até a movimentada vila de pescadoras Beleg. Ao longo dessa jornada, um dos pontos altos para muitos passageiros, em especial para os fãs de Harry Potter, é atravessar o famoso viaduto de Glenfinnan. A ideia de escrever Harry Potter teria ocorrido a J.K. Rowling quando ela estava viajando de trem, indo de Manchester até Londres. O Expresso de Hogwarts é apenas um exemplo.
Mas há muitos outros trens que foram heróis de histórias infantis ao longo do tempo. De a pequena locomotiva a Thomas e seus amigos. E não apenas os heróis de histórias infantis. Os trens tiveram papéis de destaque na televisão, desde praticamente a primeira filmagem a ser exibida em público pelos irmãos Lumière, em que um trem chegando em uma estação fez um público em pânico correr em direção à rua. Eles sempre foram uma metáfora poderosa para a sociedade do lado bom e romântico. Mas, mesmo as histórias românticas geralmente têm um leve toque de escuridão, como, por exemplo, em Desencanto, que é um filme clássico sobre amor não correspondido. Walt Disney lembrava-se de ter sido em uma viagem de trem que ele concebeu a ideia de um dos mais reconhecíveis personagens de desenho animado do mundo, o mascote dos famosos estúdios Walt Disney. Mickey Mouse saltou da minha cabeça para um bloco de desenho 20 anos atrás, durante uma viagem de trem de Manhattan para Hollywood. Disse Walt Disney, que pôde apreciar um serviço de bordo que hoje quase não é mais oferecido. Mas não são só os artistas que dizem ter tido grandes inspirações durante viagens de trem. Madre Teresa atribuía sua decisão de criar as missionárias da caridade a uma intervenção divina recebida durante uma viagem de trem. Ela era uma freira albanesa chamada Agnes, e ao assumir os votos sagrados, ela recebeu o nome de Teresa. E ela partiu para dar aulas em Calcutá. Ela estava voltando para Darjeeling quando, no trem, ela teve o que chamou de uma mensagem de Deus. Deus estava dizendo a ela para abandonar seu trabalho como professora, ir morar com os pobres em Calcutá e continuar seus trabalhos de caridade lá. E ela fez isso. Ela viveu essa vida por meio século e nos últimos anos ela foi canonizada e agora ela é Santa Teresa de Calcutá. Agatha Christie, autora de Assassinato no Expresso Oriente, sempre usava a linha de trem que ela imortalizou em seu famoso romance quando viajava para o Oriente para se encontrar com seu marido arqueólogo em suas escavações. Foi em seu quarto no Pera Palace Hotel, em Istambul, que ela escreveu esse romance policial, que agora é indissociável das viagens de trens. O trem é um espaço fechado em que as pessoas estão presas, então, em Assassinato no Expresso Oriente, temos o luxo e o lado romântico da viagem, mas também o lado sombrio do assassinato, e é um lugar fantástico para um suspense, porque, como eu disse, ninguém consegue escapar. Para a maioria das pessoas, a mera menção ao Expresso do Oriente evoca uma sensação de intriga e mistério, por mais que não haja nenhum registro de um assassinato no famoso trem. A história do trem remonta à década de 1870 e ele começou como um trem de passageiros de longa distância, atendendo passageiros de todas as classes. A rota dele começava em Paris e terminava em Istambul. Mais do que apenas mistério e intriga, o Expresso do Oriente está interligado à ideia de opulência e luxo. Na verdade, ele foi criado como o primeiro trem realmente de luxo da Europa. Era um trem lindo, com entalhes de madeira de teca, lindas janelas de vidro e iluminado com lâmpadas a gás, o que era revolucionário em 1883. Os painéis de manchetaria, os vidros de lalique e tudo mais. A qualidade do serviço e da comida no Expresso do Oriente era exemplar. Se você frequentava um restaurante Michelin de 1 ou 2 estrelas em Londres, você ficaria satisfeito com o que ele serviu no Expresso do Oriente. Para além das pessoas ricas nos vagões de primeira classe mostrados nos filmes da Agatha Christie, tinha uma segunda e uma terceira classe de pessoas, passageiros, que eram imigrantes ou estavam indo visitar parentes e que não eram tão ricos quanto os passageiros da primeira classe. E além de uma experiência incrível, ele era o único jeito de chegar de um lugar até o outro. A importância do Expresso do Oriente era que ele foi o primeiro esforço de promover a liberdade de atravessar fronteiras. O Expresso do Oriente introduziu o conceito de viagens únicas que atravessavam várias fronteiras, o que mudou o mundo. Em 1871, os trens unificaram 31 estados germânicos, que foram costurados em um só país pelas ferrovias. Um belga chamado George Nagelmakers
e que se considerava um pan-europeísta, tinha uma visão grandiosa de criar um serviço ferroviário internacional. O talento de Nagel era convencer as pessoas a fazer as coisas. E ele, por sorte, era um amigo próximo do rei da Bélgica, que é um ótimo ponto de partida, já que o rei da Bélgica era parente de quase todos os outros monarcas da Europa. E ele era um contato bem útil. E Nagelmakers conseguiu operar um trem internacional que atravessava 7 fronteiras internacionais diferentes, o que era um feito incrível. Partindo da Gare de l'Est em Paris às 7h30 das quartas-feiras e chegando ao terminal Serkic em Istambul na manhã do sábado, ele anunciava um Service Rapide Saint-Jean-Germain de Vautois, um serviço expresso sem baldeação entre trens. Isso transformou os países em uma escala sem precedentes, modernizando rapidamente países em desenvolvimento, tudo graças a um trem. Na grande era das viagens de trem, os abastados viajavam até as estações terminais em trens muito confortáveis e quase igualmente famosos. Para aqueles vindo do Reino Unido, isso significava fazer uma viagem no Flecha Dourada, uma jornada talvez iniciada a bordo do escocês voador. O Expresso Escocês Especial, que começou suas operações em 1862, operava um serviço de passageiros diário entre Londres e Edimburgo, apelidado de o Escocês Voador. O nome foi oficialmente alterado em 1924. A viagem original levava 10 horas e meia no total. Porém, devido à crescente competição e inovações na tecnologia ferroviária, a viagem foi reduzida para 8 horas e meia até o final do século XIX. Foram precisos quase 50 anos para reduzir a viagem em mais 1 hora, quando a locomotiva Glassey Classe Pacífico, batizada em homenagem ao seu inventor e fabricante Sir Nigel Gresley, começou a puxar os vagões. Eu era fascinado por alguns dos grandes trens expressos, mas curiosamente sempre foi a parte da frente, as locomotivas, o que os puxa, e a linha de ferro na qual eles andam o que mais me fascinou. Sir Nigel Gresley se tornou famoso por projetar locomotivas poderosas, elegantes e rápidas. Seus trens aerodinâmicos são considerados os primeiros trens de alta velocidade do mundo e estabeleceram novos padrões de conforto e segurança para os passageiros das ferrovias. O escocês voador já foi considerado como a mais famosa locomotiva a vapor do mundo. E em 30 de novembro de 1934, ele bateu o recorde e foi a primeira locomotiva a vapor a chegar aos 160 km por hora. A Marla, outra famosa locomotiva de Gresley, ainda mantém o recorde de trem a vapor mais rápido do mundo. Eu adoraria viajar em uma delas. Eu acho que elas representam o auge do transporte ferroviário. Muitos desses grandes nomes de grandes trens sobrevivem principalmente como experiências de lazer para turistas. Mas o escocês voador ainda oferece serviços de transporte regulares entre as capitais da Inglaterra e da Escócia. Hoje, o escocês voador faz sua viagem em pouco mais de 4 horas, puxado por uma locomotiva elétrica Intercity 225, capaz de viajar a 225 km por hora. O trem de luxo remonta à década de 1860 e definiu uma era de romantismo ferroviário, associado às ferrovias. Eles eram projetados para oferecer aos passageiros certos confortos durante longas distâncias e promoveram os primórdios da indústria do turismo, permitindo que os passageiros fizessem viagens com luxo e conforto, tanto dentro do mesmo país como através de vários países. Antes da introdução de vagões-restaurante e dormitório, viagens de trem a longas distâncias eram uma experiência desconfortável. George Pullman fez diversas coisas. Ele reprojetou o vagão dormitório para torná-lo mais confortável do que era antes. Ele não inventou o vagão dormitório, já existiam outros antes. O que ele fez foi construir vagões dormitório e operá-los sob licença para as ferrovias. Então, na América do Norte, o vagão Pullman virou sinônimo de vagão dormitório. George Pullman completou seu primeiro vagão dormitório de luxo em 1864. Impressionado com os resultados, o presidente Abraham Lincoln contratou Pullman para projetar e construir um vagão presidencial. Tragicamente, Lincoln nunca pôde ver o trem, e o vagão de luxo foi utilizado para transportar o caixão de Lincoln, de Washington, D.C., até sua cidade natal em Springfield, Illinois.
Centenas de milhares de pessoas se enfileiraram para homenagear o presidente falecido. Esse evento concretizou o sucesso de Pullman como empreendedor ferroviário, e seu nome hoje é um sinônimo de luxo e estilo. Como Pullman operava seus vagões dormitório, eles podiam ir para lugares além dos oferecidos pelas empresas normais. Então tinha dezenas e dezenas de empresas individuais que operavam seus trens de A e B. Mas Pullman podia dizer tudo bem, quando chegarem ali, outra empresa vai pegar o nosso vagão dormitório com as pessoas dentro e seguir adiante. O sucesso de George Pullman e de suas inovações nas viagens de trens também inspirou outros. Este foi o começo por todo o mundo de várias viagens ferroviárias de longa extensão que ofereciam um serviço especial para os passageiros. Quando eu viajo na Europa, eu geralmente escolho viajar nas velhas e clássicas linhas principais porque elas te dão uma percepção bem melhor dos lugares. Então, viajar pela costa oeste da Itália, por exemplo, é fantástico, porque tem uma combinação incrível de muita luz do sol, paisagens com vinhedos, e você também acaba vendo o Mediterrâneo reluzindo e tudo mais. O antigo glamour de viajar de trem com certeza diminuiu muito. Na era de ouro das viagens ferroviárias, talvez nenhum outro trem da malha férrea britânica fosse tão associado com o glamour como a Flecha Dourada. Apresentado em 1926, a Flecha Dourada, um barco-trem de luxo, era como os passageiros de primeira classe viajavam de Londres até Paris. Se eu pudesse realizar um sonho, com certeza seria isso. Eu consigo muito bem me ver indo de uma cidadezinha para outra, com uma gin tônica na mão, vendo passar as paisagens mais incríveis. O que o trem oferece é uma visão real da paisagem de um país. Há muitos exemplos dessa experiência ferroviária de primeira classe que ainda são oferecidas hoje para os turistas. Uma oferece o auge do luxo em um país no qual as viagens de trem são sempre emocionantes. Eu acho que você tem que ser um pouco maluco para não apreciar os trens de luxo da Índia. Não há dúvidas de que, se você pegar o Expresso Marajá, por exemplo, você vai ser coberto de luxo. Você tem uma ducha na sua suíte, um quarto de um tamanho bem generoso e tudo mais. A equipe deles é incrível. Sempre que você sai do trem, eles colocam uma guirlanda de flores no seu pescoço e tudo mais. O Expresso Marajá foi eleito o trem mais luxuoso do mundo e começou a operar em 2010. Muitas vezes descrito como um palácio sobre rodas, ele também é o trem de luxo mais caro do mundo. O trem se dedica a oferecer aos passageiros um serviço e acomodações 5 estrelas, enquanto eles atravessam diversas regiões exóticas do vasto subcontinente indiano, o que inclui diversos palácios e fortes majestosos. É uma experiência muito artificial. E se você quer conhecer a Índia de verdade, você precisa viajar em trens de linha. Você vai até o vagão lounge, daí encontra seus amigos no vagão restaurante e você sempre pode se retirar para o seu próprio mundinho em seu próprio quarto. Os dias em que você sentava em um vagão-restaurante, em uma mesa com guardanapos, talheres e copos adequados, e era servida uma refeição de 3 pratos, infelizmente acabaram em quase todas as ferrovias do mundo, exceto em percursos de longas distâncias no Canadá, Estados Unidos ou na Índia. Isso criou um vazio no mercado. Muitas empresas privadas entendem o fascínio dos trens. E como os que parecem ser mais especiais são aqueles com nomes especiais. Um que opera na linha mais famosa do mundo é o Águia Dourada. Ele parte de Moscou e atravessa as grandes extensões da Eurásia, seguindo a rota da Transiberiana até Vladivostok. O Expresso Transiberiano Águia Dourada começou em abril de 2007. Ele leva os passageiros em uma viagem de mais de 9.500 quilômetros através de 2 continentes e 8 fuso horários. Este é o mais longo percurso da Águia Dourada e também a viagem de trem mais longa do mundo.
Em países menores como o Japão, as distâncias são bem mais curtas, bem como as rotas de trens de luxo. Eu tive a oportunidade de conhecer no Japão o trem 7 estrelas, que é o equivalente japonês do Expresso do Oriente. Tudo lá era muito perfeito. E a comida era simplesmente incrível. O serviço de bordo era simplesmente de outro mundo. Os 7 estrelas de Kyushu, 7 é o número de prefeituras da ilha e o número de vagões que o trem tem, é um trem de excursão de luxo que opera itinerários de 2 e 4 dias ao redor da ilha de Kyushu para 28 passageiros. Apesar disso, para o verdadeiro amante dos trens, a perfeição dessa viagem talvez deixe algo a desejar. Tudo era tão perfeitamente projetado mas, de certo modo, ele não tinha aquela atmosfera do que eu vivi quando eu era criança. As pessoas não querem viajar em um vagão moderno, elas querem janelas que abrem, elas querem um pouco de vento e de um pouco de desconforto, mesmo a eventual fuligem nos olhos ou alguma coisa assim. A última contribuição do Japão para o mercado de luxo dos trens, a linha de trem Shikishima, inspira a nostalgia pela luxuosa atmosfera da era de ouro das viagens ferroviárias. Moderno, elegante e com um design singularmente japonês, uma viagem neste trem oferece aos passageiros um nível de conforto e luxo que rivaliza com todos os trens de luxo clássicos. O Canadá também tem uma história sólida de viagens de trem de longa distância. Na verdade, as rádios canadenses devem sua existência aos trens, que em 1920 introduziram uma estação de rádio a bordo para ajudar a entender durante a viagem de 4 dias de Montreal até Vancouver. Isso exigiu a construção de 11 estações de transmissão ao longo de sua rota. O Canadá é um país que mantém o trem transcanadense como um símbolo. A presença desse trem tem um efeito simbólico unificador e ajuda a nação a se sentir como uma só entidade. Não faz muito tempo, minha esposa e eu fomos de Toronto até o outro lado, em Vancouver. Foi adorável e foi fascinante ver as pradarias que não mudavam conforme atravessavam e sem parar terrenos abertos. E daí, isso começou a mudar conforme subimos as montanhas rochosas e descemos do outro lado até Vancouver. É uma jornada impressionante. A Montanheira das Rochosas segue a rota de trem original que atravessou as Rochosas e que foi completada em 1885. Ela é considerada uma das melhores viagens de trem do mundo e segue 4 rotas principais, inclusive uma das mais difíceis rotas ferroviárias do mundo, na linha principal da Ferrovia Pacífico Canadense, na Colômbia Britânica. Se você usar a Montanheira das Rochosas no Canadá, vai ver que ela oferece um jeito muito civilizado de viajar. Há algumas viagens de trem muito incríveis que são as mais clássicas. Tem a do Canadá, na qual eu nunca andei, mas é como se eu conhecesse por ter lido muito sobre ela e que atravessa o Canadá. Ela é muito cara, mas quem já andou disse que vale muito a pena. A grande maioria das pessoas ali estão lá porque querem muito estar lá. Tem turistas, mas também tem muitos canadenses porque eles não gostam de andar de avião e reconhecem que o trem é um jeito muito mais civilizado de viajar. A trilha por cima do Passo do Coice de Cavalo é um dos trechos de ferrovia mais íngremes da América do Norte. Este trecho de ferrovia sobe mais de 330 metros, ao longo de um trecho de ferrovia de 16 quilômetros, subindo até o topo da divisão do continente, chegando a até 1.630 metros de altitude. Os vagões do trem têm um design customizado e permitem que os passageiros desfrutem da vista espetacular através de janelas inteiriças, tetos com domos de vidro e com bancos reclináveis e rotativos.
Na África do Sul, entre a cidade do Cabo e Pretória, o trem azul atravessa 1.607 quilômetros e faz esse percurso desde 1910. Ele viaja ao longo da linha que era inicialmente usada pela Union Limited e seu Expresso Union, que levava passageiros de Joanesburgo até a cidade do Cabo, onde eles embarcavam em navios com destino à Inglaterra. Foi em 1939 que ele passou a ser conhecido como o Trem Azul. Anunciado como uma das viagens de trem mais luxuosas do mundo, ele realiza viagens noturnas através de algumas das paisagens mais diversas e espetaculares oferecidas pelo subcontinente africano. O Trem Azul da África do Sul é famoso. Vai da cidade do Cabo até Pretória, 1.600 quilômetros, com um dos melhores vagões dormitório do mundo. Uma outra incrível viagem de trem africana é a Orgulho da África, um serviço que cruza os 32 mil quilômetros entre a cidade do Cabo e as Cataratas de Vitória, com um estilo que demonstra a paixão de um homem chamado Rohan Vos, cuja empresa, Rovos Rail, conseguiu voltar no tempo e encantar os passageiros, além de levá-los através do coração da África. Já viajei em vagões dormitório. É caro, mas é de longe o melhor jeito de fazer essa viagem. Ainda mais se não gosta de aviões. Eu tolero aviões, mas eu prefiro ir de trem. Trens podem nos levar até lugares em que nós nunca fomos. Envoltos em uma bolha de luxo, através de vistas magníficas e de paisagens bem diversas. Tão de perto que nos envolvemos e nos sentimos parte delas. Mas será que realmente entendemos todo o sangue, suor e lágrimas que foram derramados para criar estes feitos incríveis de engenharia? A primeira ferrovia transcontinental atravessava o Istmo do Panamá. O canal abriu em 1914, mas a que custo? O clima, as doenças, uma fauna feroz e a chuva tropical, 5 anos de inferno. E uma taxa de mortalidade de 20% por mês no pior ano, 1852, quando 50 engenheiros americanos foram enviados no verão para supervisionar os trabalhos. 48 estavam mortos até o Natal. Alguns dos mais incríveis trajetos de trem estão ao sul do Panamá e atravessam os vastos, muitas vezes selvagens, acidentados e belíssimos territórios da América do Sul. Há um trem que vai de Cusco até um lugar que mudou nossa compreensão da história. As ruínas incas de Machu Picchu. O magnífico complexo de pedra foi construído no topo dos Andes e está envolto no mistério do porquê ele foi feito. Por motivos religiosos e rituais? Para demonstrar poder? Estas discussões são um jeito agradável de passar o tempo na viagem de volta. Reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1983, as ruínas de Machu Picchu são consideradas como um dos mais incríveis feitos de engenharia da humanidade. E esta ferrovia não fica para trás. Inicialmente criada para ser uma cidade ferroviária, hoje Águas Calientes tem uma população permanente de 8 mil habitantes e na alta temporada chega a receber quase 4 mil visitas diárias. E todos eles dependem do bom funcionamento desta ferrovia. Machu Picchu é de longe a maior atração turística do Peru. E a ferrovia que oferece acesso às ruínas incas é crucial para a economia do país. Belmont, uma empresa que opera trens de luxo por todo o mundo, oferece seus serviços na rota Cusco-Machu Picchu. Seu trem se chama Hiram Bigman, em homenagem ao americano que redescobriu esta maravilha perdida. Existem opções menos caras para chegar até Machu Picchu, mas nenhuma delas economiza nas paisagens. Como na montanha rochosa do Canadá, os trens que atravessam esta rota até as ruínas incas são especialmente projetados para que os passageiros desfrutem da melhor vista possível da paisagem no caminho. Os Andes, na América do Sul, apresentaram diversos desafios para os engenheiros ferroviários. A construção da linha Guayaquil-Quito
foi descrita como a ferrovia mais desafiadora do mundo e como o feito de engenharia mais difícil do mundo. Os irmãos americanos Archer e John Harmon foram contratados para tocar este projeto, que foi em grande parte financiado por capitais britânicos no final do século XIX. Devido à densa vegetação e à instabilidade geológica do ambiente, a ferrovia sofreu diversos contratempos, como enchentes e deslizamentos, tanto durante sua construção como ao longo dos anos após sua conclusão em 1908. O maior desafio, porém, foi a subida na montanha e a construção dessa ferrovia em zigue-zague, que chega a uma altitude de até 3.609 metros em seu ponto mais alto. Conhecida como Nariz do Diabo, esta montanha é uma das maiores atrações da ferrovia equadorenha e foi descrita como a maior montanha russa do mundo. Muitos milhares de trabalhadores perderam suas vidas durante sua construção. A linha ferroviária de Guayaquil até Quito, no Equador, que sofreu muito ao longo dos anos, mas que foi reconstruída. Aquele é um feito incrível da engenharia, com os viadutos, túneis, zigue-zagues. A curvatura total da linha Guayaquil-Quito, com suas idas e vindas, é equivalente à de 45 círculos completos. A conclusão da linha transformou os 2 dias de viagem jumentos entre as 2 maiores cidades do país em uma viagem de trem de 12 horas. É uma experiência muito interessante viajar através dos Andes em uma ferrovia tão incrivelmente dramática. Dormir em fazendas durante a noite. As estações locais criaram cafés para os moradores da região e também lojas para eles venderem artesanatos locais e coisas assim. Então, isso é um meio muito interessante de usar a reconstrução da própria ferrovia como um meio de revitalizar as comunidades locais e a economia. Uma outra ferrovia famosa que atravessa os Andes é o Trem a las Nubes, ou Trem dentro das nuvens. Com o nome adequado para a altitude da linha, este é um trajeto popular entre turistas e dura um total de 15 horas entre a ida e a volta. Localizada no norte da Argentina, a linha tem mais de 400 quilômetros de extensão e os passageiros podem apreciar a paisagem de tirar o fôlego enquanto o trem atravessa incontáveis pontes, túneis e viadutos, além de espirais e zigue-zagues. Cortando entre as nuvens, ela é uma das ferrovias mais altas do mundo. Uma outra ferrovia andina que vai de Juliaca até Cusco foi por muitos anos a mais alta do mundo. Tem 2 ferrovias muito empolgantes no Peru e elas chegam a uma altitude tão grande que eles precisam oferecer oxigênio dentro do trem. Inaugurada em 1908 e chegando até quase 4.000 metros de altura em menos de 76 quilômetros, a linha Juliaca-Cusco era dona do recorde de altitude mundial até 2006. A ferrovia Qinghai-Tibete é o serviço de passageiros mais alto do mundo. Inaugurado em 2006, o trecho do passo de Tangula chega a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. E o do túnel Fenghu-Shan, com 4.905 metros, é 100 metros mais alto do que o segundo túnel ferroviário mais alto do mundo. Por causa da altitude, é impossível ferver água, então as refeições oferecidas não incluem arroz. O comprimento total da linha é de quase 2.000 quilômetros e inclui 675 pontes. Com mais de 80% da ferrovia acima dos 4.000 metros, metade dela foi assentada em solo permanentemente congelado. Sabe Deus o que vai acontecer se as mudanças climáticas fizerem esse solo derreter? A ferrovia vai se desintegrar. Mas eu adoraria viajar naquele trem. Eles têm oxigênio em todos os assentos e tem um médico a bordo, para caso alguém passe mal. Para combater a instabilidade inerente do solo permanentemente congelado, os engenheiros desenvolveram diversas soluções, como, por exemplo, instalar tubos subterrâneos, nos quais é bombeado nitrogênio líquido para manter o solo congelado. Poder fazer essa viagem através do Tibete, que, enfim, basicamente era um país esquecido até há pouco tempo atrás, e ser capaz de conhecer isso, ver os Himalaias, isso seria incrível.
Os trens não são apenas mais uma coisa de que gostamos. Eles mudaram como apreciamos as coisas. Eles tinham o torneio da Rainha da Ferrovia, que era como um antecessor da Miss Universo, e eles sempre elegiam a filha de algum funcionário da ferrovia, que se tornava a Rainha da Ferrovia e saía pelo país fazendo obras de caridade. Tinha clubes sociais criados pelas ferrovias. Cada uma delas tinha seu time de futebol, seus times de cricket e seus grupos de rugby. Uma atividade prestigiosa, a caça ao tetraz, também deve muito às ferrovias. Sua temporada começa em 12 de agosto. O glorioso dia 12 na Escócia não seria possível se as ferrovias não pudessem organizar trens especiais saindo de King's Cross até lá para levar os ricos para suas caçadas. Os trens também apoiaram outros passatempos, talvez mais modestos, de maneiras inesperadas. Meu bisavô era um criador de pombos e ele os levava de trem para todo lado. Os trens tinham vagões especiais feitos para transportar pombos. Também devemos aos trens a sofisticação dos modernos esportes de inverno. A Union Pacific disse: pessoal, temos uma ótima ideia, nós temos essa tecnologia, então podemos fazer uma máquina que chega no topo da montanha. Então inventaram um teleférico e levavam os trens até a base, que levava as pessoas para o topo para esquiar, porque sempre tinha neve lá. Muita neve é um ingrediente crucial nas viagens de trem que muitos consideram como as mais desejáveis de todas. As que te levam através, ou antes, por cima, dos Alpes suíços. Quase todas as viagens na Suíça têm paisagens recompensantes, mas algumas, como a subida de Pilatus, também são feitos notáveis de engenharia. Inaugurada inicialmente em 1889, a Ferrovia Pilatus é a mais íngreme ferrovia de cremalheira do mundo. A viagem de meia hora do Lago Lucerna até quase o Pico de Pilatus, a mais de 2.000 metros de altitude, chega a uma inclinação máxima de até 48%. Inicialmente movido a vapor, esse trem foi atualizado e é hoje movido a eletricidade. Mas ele ainda opera na ferrovia original e ela, devido ao sistema da cremalheira, não tem alternadores de via tradicionais. Assim, elegantes alternadores de via rotativos direcionam o trem, que subindo pino por pino na cremalheira, chega a uma velocidade máxima de 10 km por hora. E a cada metro viajado, a paisagem se encarrega de lembrar por que você está ali. Viajar através dos Alpes suíços é uma experiência fantástica em termos das paisagens e vistas. Eu sempre recomendo às pessoas: não gastem a mais para ir pelo túnel do trem de alta velocidade. Não vão ver nada. Se querem ver as montanhas, peguem o trem que vai pelo topo. No último outono, eu viajei pelo Expresso Glacial. E esse trem segue pela lateral de um vale. Depois entra num túnel e em seguida sai num ponto mais alto. O túnel teve que ser escavado na rocha nua. Com certeza, essa é a rota mais espetacular. Você tem viadutos enormes e incríveis quando passa por cima dos vales. E isso melhora a paisagem, ao invés de destruí-la. Viagens favoritas, paisagens alteradas, cavalos vapor que transformaram economias, expressos e viagens que transformaram como vivemos e trabalhamos. E algo mais. Há algo de especial nos trens. Porque as viagens de trem nos oferecem mais do que uma vista da paisagem. Os trens são uma janela para nosso passado e uma visão de nosso futuro. E foi assim que os trens transformaram o mundo. Assista agora a demonstração do IPTV Simples. Com ele você tem uma ampla variedade de filmes, séries e centenas de canais de TV. Você pode instalar o nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso site, onde você pode fazer o teste gratuito em menos de 5 minutos.